Bom dia, hoje são 14 de agosto de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as expressões aí. Temos entre eu e você, entre eu e tu, tenho algo para tu, comprei um livro para eu, não vá sem eu, um trabalho para mim fazer, sem tu nada sou, nada tenho contra tu. Muito bem, aí estão várias expressões. Aí eu pergunto, há alguma expressão correta aí? Todas estão corretas? Uma está correta, duas? Hein? O que você acha? Pense aí bastante sobre isso. O que você acha? Aí estão as expressões. Vou aqui dar a resposta. Nenhuma delas está correta. Cada uma aí apresenta um erro. E também dois erros. Entendeu? Isso aqui vou explicar mais à frente. Voltarei a esse quadro aqui. Então vamos aí. Veja o quadro que está aí. Coloquei, muito bem, veja aí. Coloquei aí pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, no caso aí, pronomes pessoais retos e pronomes pessoais oblíquos. Os oblíquos, como você vê aí, se dividem em dois, átonos e tônicos. Pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos, e os pronomes pessoais retos. Esses pronomes pessoais retos, à esquerda, temos aí eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Esses aí atuam como sujeito de uma oração, como sujeito. Já os pronomes pessoais oblíquos, átonos e tônicos, como você vê aí, esses pronomes atuam não como sujeito de uma oração, mas como complemento. Os pronomes oblíquos átonos, eles aí são um complemento sem preposição. Os átonos, você vê aí, mi, ti, si, u, a, li, nos, vos, si, us, as, lis. Eles funcionam como complemento, sem preposição. Já os pronomes oblíquos tônicos, que estão à direita, pronomes oblíquos tônicos, eles funcionam também como complemento, só que com preposição. Então, muito bem, veja a diferença. Pronomes pessoais retos funcionam como sujeito de uma oração. Pronomes pessoais oblíquos funcionam como complemento de uma oração. Os átonos, um complemento sem preposição. E os tônicos, um complemento com preposição. Então vamos entender isso aqui devagar. Não há necessidade de você decorar, fazer aí um decoreba desse quadro aqui. Não há. Os pronomes oblíquos tônicos à direita, a relação aí está incompleta. Coloquei apenas aqui o básico para explicar a vocês. Entendeu? Os tônicos. Então, muito bem, não precisa você decorar isso aqui. Isso aqui é de forma automática. Por exemplo, quando você diz assim, Paulo me deu um livro. Olha aí, Paulo me deu um livro. Esse me aí é um complemento. Paulo deu um livro a mim. Me. Esse me aí, eu. Então veja, esse me aí é um objeto indireto. Mas ele, a forma dele, não aceita preposição. Entendeu? Ó, Paulo me deu um livro. Paulo deu um livro a alguém. Esse me, objeto indireto, não aceita preposição. Os pronomes oblíquos que aceitam preposição são os tônicos que estão aí à direita. Eu digo assim, Paulo deu um livro a mim. Mim também
para o pronome eu. Mim, M-I-M. Paulo deu um livro a mim. Olha a preposição a. Então, os tônicos só funcionam com preposição antes. Então, veja aí no quadro. Automaticamente você diz assim, Paulo me deu um livro. Quando você diz Paulo me deu um livro, esse me aí é o quê? É equivalente ao pronome, você vê aí, reto, eu. Quando você diz Paulo te deu um livro, Paulo te deu, te. Paulo te deu um livro. Olha o pronome oblíquo átono aí, te. Paulo te deu. Quando eu digo te, eu estou me referindo ao pronome tu. Paulo te deu. Paulo deu, ó, aí o pronome tu. Paulo me deu, me, aí é equivalente ao pronome eu. Paulo nos deu, olha o pronome oblíquo aí. Paulo nos deu um livro. Esse nos aí equivale a nós. Ele deu um livro a nós, entendeu? Então você vê aí os pronomes oblíquos átonos. Eles funcionam sem preposição. Já os tônicos à direita com preposição, obrigatoriamente. Agora veja aí no quadro uma coisa interessante. Nesses pronomes pessoais retos, você vê aí, ó, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Atuam sempre aí como sujeito de uma oração. Então veja bem aí esses pronomes retos. Você vê aí ele, ela, nós, vós, eles e elas. Você vê que esses pronomes aqui retos, eles se repetem na relação de pronomes oblíquos tônicos à direita. Veja lá, à direita aí. Você tem mim, ti. Aí você tem, ó, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Olha aí. Então você vê que os pronomes pessoais retos, ele, ela, nós, vós, eles e elas, se repetem aqui no quadro dos pronomes pessoais oblíquos tônicos. Você vê aqui à direita, ó, a mesma coisa, ó, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que antes de ele e ela, nós, vós, eles e elas, antes disso aqui, pode acontecer preposição. Mas acontecendo preposição, aí no caso não temos um pronome pessoal reto, porque os retos funcionam como sujeito. Então, quando aparecer uma preposição antes de ele, ela, nós, vós, eles e elas, você tem aí não um pronome pessoal reto, mas um pronome pessoal oblíquo tônico. Viu aí? Eu digo assim, ela foi ao cinema. Ela aí é um pronome pessoal reto. Funciona como sujeito da oração. Ela foi ao cinema. Agora, quando eu digo assim, ele entregou um livro a ela. Ele entregou um livro a ela. Olha a preposição a. E ela depois da preposição. Então, esse ela, como é complemento, não é pronome pessoal reto. É um pronome pessoal oblíquo tônico. Viu aí? Então, veja o mesmo formato. Pronomes pessoais retos, ele, ela, nós, vós, eles e elas, podem ser pronomes oblíquos tônicos. Agora, o eu e o tu, os dois restantes pronomes pessoais retos, eu e tu, jamais eu e tu aparecerão como complemento e com preposição. Aí o erro, entendeu? Então veja, os pronomes pessoais retos, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, funcionam sempre como sujeito. Agora, esses aqui, ele, ela, nós, vós, eles e elas, podem funcionar como complemento. E aí virão obrigatoriamente com preposição. Entendeu? E eles funcionando com preposição serão pronomes oblíquos tônicos, como você vê aqui na relação à direita. Ele e ela podem funcionar como retos ou como tônicos. E aí com a preposição, entendeu? Agora os restantes retos,
Eu e tu, aí está o problema. Quando a pessoa diz assim, entre eu e tu não existe ódio. Está errado. Aí está errado. Porque eu e tu não funcionam como tônicos. Você vê aqui. Então são apenas retos. Se são apenas retos, então só podem agir como sujeito numa oração. Entendeu? Isso aqui eu vou explicar melhor para vocês, com exemplos. Então o quadro é esse aí. Não adianta você decorar isso aqui. Isso aqui eu digo, automaticamente a gente usa isso. É o que eu dei aqui o exemplo, né? Quando eu digo assim, ele me ama. Quando eu digo ele me ama, esse me aí refere-se ao pronome eu, ao pronome reto eu. Me refere-se ao pronome eu. Quando eu digo ele te ama, eu estou tratando a pessoa por tu. Olha aí, tu corresponde a ti, te. Viu como isso é automático? Quando eu digo ele nos deu, estou me referindo a nós. Olha aí a correspondência, nós. Ele, ela, si, u, a, li, singular e também no plural. Então veja, os pronomes pessoais que estão aí podem ser pronomes pessoais retos e oblíquos. Os oblíquos podem ser átonos e tônicos. Os pronomes pessoais retos, ele, ela, nós, vós, eles e elas, podem também aparecer como complementos. E aí serão tônicos, olha aqui à direita, e sempre acompanhado por preposição. Já os pronomes pessoais retos, eu, veja aí, ó, eu e tu, esses dois aí, sempre serão sujeitos da oração. E não como complemento. Complemento não. Nunca eles virão aí com preposição antes deles. Não existe preposição antes de eu e antes de tu. Só que as pessoas falam, não é? Entre tu, olha a preposição entre tu e entre eu e tu, ó, errado. Porque eu e tu não podem aparecer jamais como complementos, só como sujeitos. Já os outros, ele, ela, nós, vós, eles e elas, podem aparecer como sujeitos ou como complementos, sendo complementos, preposição obrigatória. Este aí é o quadro, gente. É o que eu digo, não precisa decorar. Agora eu vou aqui explicar como resolver isso aí. Então vamos lá. Veja o quadro aí seguinte. Temos aí, ó, eu e tu. Veja bem, daquela relação, coloquei aqui apenas o eu e o tu, porque são os que trazem problemas, não é? Eu e tu, os pronomes pessoais retos, apenas esses dois. Porque os outros, como você viu, podem aparecer como complementos. Não é isso? Eles, elas, nós, vós, eles e elas. Podem aparecer como complementos. E aí serão pronomes pessoais oblíquos tônicos. Como complementos, sempre com preposição. Agora, o problema é aqui, o eu e o tu. Eu e tu, como já disse, sempre como sujeitos e não como complementos. É por isso que as pessoas erram. Então veja, o pronome oblicotônico correspondente ao pronome eu é o mim. Olha o mim aí. Esse aí você viu no quadro lá. Pronome oblicotônico. Então esse mim aí sempre aparecerá aí antes dele uma preposição, sempre. Da mesma forma o ti, pronome oblicotônico, o ti com ti, também antes dele sempre aparecerá a preposição, qualquer preposição aí. Então veja, eu, pronome pessoal reto, sempre sujeito. Tu, pronome pessoal reto, sempre sujeito, não como complemento. Em relação a eu, temos o oblicotônico, mim. Ele deu a mim. Quando eu digo ele deu a mim, estou dizendo que eu fui o recebedor da coisa. Ele deu a mim. Então você vê a preposição antes de mim.
A mesma coisa ti, eu digo assim, ele deu a ti. Quando eu digo ele deu a ti, olha a preposição a. Antes de ti, com ti. Ti se refere a tu, ao pronome pessoal tu, entendeu? Então, eu e tu, grave bem, sempre como sujeito. Sempre. Eu e tu, sempre como sujeitos. Já o mim e o ti, sempre como complemento com preposição. Viu aí? Com preposição. Agora eu vou aqui dar os exemplos para que você consiga entender como é fácil isso aí. Então, na letra A, eu coloquei assim, eu viajei. Olha o pronome aí, eu. É o que eu digo, eu e tu sempre serão sujeitos de uma oração, sempre sujeitos. Então veja aí o correto. Eu viajei. Quem é o sujeito aí? Eu. Corretíssimo. Eu e tu sempre sujeitos, grave bem. Na letra B, tu viajaste. Eu digo assim, tu viajaste ontem. Olha aí, o tu está correto, é o sujeito da oração. E assim sempre, gente. Quando ele aparecer como complemento, está errada a oração. Veio aí? Eu e tu é só como sujeitos. Agora vamos lá, outro exemplo. Veja aí agora. Na letra C, entre mim e ti, isso aí é o correto, gente. As pessoas dizem entre eu e tu, está errado. Entre eu e tu, está errado. O certo, entre mim e ti. Veja aí, eu acabei de dizer que eu e tu só atuam como sujeitos. Aqui não. Aqui é uma preposição, entre. Entre é uma preposição. Se é uma preposição, grave bem, não posso jamais colocar nem eu e nem tu. Porque há uma preposição aqui. E preposição é o mim. Olha o quadro lá acima. Para eu, para o pronome pessoal eu, você usa o mim. Para o pronome pessoal tu, você usa o ti, ti. Porque é uma preposição. Então grave bem. Eu e tu só funcionam como sujeitos. Mim e ti como complementos e com preposição. Então vamos aí. O certo entre mim e ti, na letra C. Mim representa eu e ti representa tu. E não entre eu e tu, errado. Na letra D de dado, contra mim e ti, a mesma coisa. Olha a preposição contra. Apareceu a preposição, qualquer que seja preposição, nunca coloque eu nem tu. Sempre os correspondentes. Mim para eu. E tu e ti, ti para tu. Viu aí? Então na letra D, contra mim e ti, o correto. E não contra eu e tu. Olha a preposição contra. Na letra E, a mesma coisa. Olha a preposição para. Apareceu a preposição para, nunca diga eu, nem para tu, porque existe a preposição. Então é para os correspondentes. Então a preposição para. Aí eu digo para mim e ti, corretíssimo. E não para eu e tu. Para eu e tu, nunca. Eu e tu, grave, sempre aparecem como sujeitos. E aqui não é sujeito, isso aqui é complemento. Para mim e tu, entendeu? Mamãe comprou um livro para mim e ti, o correto. Mamãe comprou um livro para mim e ti, complemento. Então, se é complemento, você não pode usar nem eu nem tu. Você usa os correspondentes. Para eu, o mim. Para o tu, o ti. Viu aí? Então eu digo na letra E, para mim e ti. O errado, para eu e tu. Errado. Grave aí. Depois da preposição, nada de eu, nada de tu. Na letra F, a mesma coisa. Sem mim e ti, o correto. O errado, sem eu e tu, nada acontecerá. Está errado. Olha o sem aí, preposição. Se é preposição, então nunca eu coloco aqui eu nem tu, coloco o correspondente. Para eu, o mim, e para o tu, o ti. E fica assim, sem mim e ti, viu aí? É só você gravar isso. Você vai escrever uma preposição,
Então nunca coloque nem eu, nem tu. O correspondente, o mim e o ti. Só isso. É difícil isso? Claro que não. Na letra G de gago, eu e tu viajaremos. Corretíssimo. Eu e tu viajaremos. Por que está correto? É o sujeito da oração. Quem é o sujeito da oração aqui? Eu e tu. Então veja que eu e tu só funcionam como sujeito de uma oração. E aqui está correto. Eu e tu viajaremos. Corretíssimo. Porque eu e tu aí é o sujeito da oração. Então eu e tu só aparecem como sujeito. Como complemento. Depois, e principalmente depois de preposição, nunca. Viu aí? Eu e tu, correto. Eu e tu viajaremos. Sujeito da oração. Então, eu e tu está correto aí. É o sujeito. Na letra H, eu digo assim, ele deu o livro para mim. E muitas pessoas dizem assim, né? Ele deu o livro para eu. Não. Por que eu não posso usar o eu aí? Porque existe a preposição para. Olha a preposição para. Depois de preposição, não posso usar nem eu, o pronome eu, nem o pronome tu. Eu uso o correspondente. Se é para mim, se o correspondente é eu aí, então eu uso o mim. Se é tu, eu uso o ti. Ó. Ele deu o livro para mim. Eu que recebi o livro. Ele deu o livro para ti, ti. Então, depois de preposição, use sempre os correspondentes tônicos. Mim para eu e ti, ti para tu. É difícil isso? Não. Na letra I, eu digo assim, traga o carro para mim. Olha aí, para. Eu não posso dizer eu, porque aí é complemento. E olha a preposição para. Então, jamais para eu. O certo, para mim. Se o carro foi para... Eu trato a pessoa por tu, o carro foi para o tu. Então, eu digo para ti, ti, e não para tu. Porque eu e tu só como sujeito. E aqui é complemento. E depois de preposição. Agora, quando eu digo, ó, para eu ler, veja bem, eu digo assim, traga o livro para mim. Agora, quando eu coloco aqui, ó, ler, um verbo no infinitivo, depois do pronome, ó, para eu ler, aqui já é eu. Sem o verbo, ó, traga um livro para mim, correspondente a eu. Agora, quando eu digo traga um livro para eu ler, quando eu coloco aqui um verbo no infinitivo, aí eu uso o pronome pessoal correspondente, o eu. Por quê? Porque aqui eu vai ser o sujeito da outra oração. Tanto é que existe o verbo aqui, ler. Quem vai ler o livro? Eu. Então veja, traga o livro para eu ler. O correto. Se não houver o verbo aqui, outra oração, é apenas o complemento, então eu digo, traga o livro para mim e não para eu. Entendeu? Veja aí a letra I, traga um livro para mim. Aí o mim é o correto, porque mim aí é o complemento. Então aí veja a preposição. Agora quando eu digo, traga o livro para eu ler, aqui o eu não é complemento. O eu aqui é o sujeito dessa nova oração. Traga um livro, a primeira oração. E a segunda, para eu ler. Então o sujeito da segunda oração está aqui, ó, eu. O errado seria, traga um livro para mim ler. Viu aí a diferença? Quando você não usa verbo no infinitivo, então é só para mim. Usou o verbo no infinitivo, outra oração, e aí então será eu, porque eu funciona como sujeito, para eu ler. Na letra K, eu digo assim, para eu guardar, olha aí. Para eu guardar, eu aí também e não para mim. Porque aqui eu usei um verbo no infinitivo, guardar. Então traga uma caixa para eu guardar. Olha aí, traga uma caixa. Primeira oração. Na segunda oração, para eu guardar, o sujeito da segunda oração é o eu aqui, ó. Eu guardar. Agora eu digo, traga uma caixa para mim.
Quando eu não coloco o verbo no infinitivo, não há verbo aqui, então é para mim. Traga uma caixa para mim. Porque aí é o complemento, mim. Agora, quando eu coloco um verbo no infinitivo, formando uma nova oração com um novo sujeito, então sujeitos só podem ser o eu ou o tu. Então é para eu guardar. Viu aí? Na letra L, eu digo assim, não vá sem mim. Correto. As pessoas dizem, né? Não vá sem eu. Não. Veja a preposição sem. Depois da preposição sem, não há que se falar em eu nem tu. Você usa o correspondente. Não vá sem mim. Olha aí a preposição sem. Então é mim. Não vá sem mim. Se for aqui a pessoa, tratar a pessoa por tu, eu digo, não vá sem ti. Olha aí, ó. Não vá, eu digo com a mulher, né? Não vá sem ti, não. Desculpa aí, essa frase não cabe. Cabe assim, ó, eu digo assim, quando eu digo sem ti, ó, eu digo assim, ó, eu não vivo sem ti. Olha aí, ó. Eu não vivo sem ti. Esse ti aí, estou tratando a pessoa por tu. Então, viu aí? Eu não vivo sem ti. Olha aí. Então você usa o ti, ti, e não o tu. Eu e tu não aceitam preposição. Na letra M, eu digo assim, ó, não vá sem eu mandar. Olha aí. Aqui eu já uso o eu. Não vá sem eu mandar. Por quê, hein? Porque aqui é outra oração. O eu aqui, sem eu mandar, é sujeito da oração mandar. Viu aí, ó? Não vá sem eu mandar. Não vá, primeira oração, sem eu mandar. A segunda aí, ó. Entendeu? Então, quando aparece um verbo no infinitivo, aí você vai usar os pronomes, aí o eu ou o tu, porque serão sujeitos da outra oração, do outro verbo, que é o caso aqui. Uma coisa é, não vá sem mim, correto. Mim aqui, porque é complemento. Agora, não vá sem eu mandar, correto, porque eu aqui não é complemento, é o sujeito de uma nova oração. Entendeu? O correto aí eu digo, nós dizemos, né, correto? Nós iremos, correto. Nós iremos. Esse aqui, nós, é o pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, ela, nós. Primeira pessoa do plural. Nós iremos. Correto. Agora, quando eu digo trouxe para nós, esse para aqui, ó, é uma preposição. É o que eu falei. Esse nós aqui não é um pronome reto aqui, ó. Trouxe para nós. Esse nós aqui é um pronome pessoal oblíquo tônico. É o que eu falei, não é? Que nós pode ser pronome reto ou pode ser pronome oblíquo tônico. Será tônico quando é complemento. E aqui é o complemento. Depois da preposição, ó, trouxe para nós. Nós aqui não é um pronome pessoal reto, porque os retos só funcionam como sujeito. E aqui é complemento. Trouxe alguma coisa para nós, complemento. Então o nós aqui tem a mesma forma do nós lá do pronome pessoal reto, como já expliquei no início. Na letra P, eu digo assim, ele chegou. Ele chegou. Está correto aqui. Ele é um pronome pessoal reto, sujeito da oração. Ele chegou. Agora, quando eu digo trouxe para ele, esse ele aqui já não é mais um pronome pessoal reto. É um pronome pessoal oblíquo tônico, naquele quadro lá. Ele se repete lá no tônico, entendeu? Então, o ele pode agir como sujeito, na letra P, ou como complemento. Como sujeito, é pronome pessoal reto. Como complemento, na letra Q, é pronome pessoal oblíquo tônico. E aí vem obrigatoriamente com preposição. Aqui, trouxe para ele. Está correto. Trouxe para ele. Está correto isso aí. Você entendeu? Muito bem. Agora vamos aqui corrigir aqui os avisos do início aí, ó. Veja bem aí. Está escrito aí, entre eu e você. É o erro aí, ó. O certo, entre mim e você. Grave bem, depois de preposição, entre aí, ó, nada de eu nem tu. É entre mim e você.
No outro exemplo, entre eu e tu, também errado. O certo, entre mim e ti, ti. Tenho algo para tu, errado. O certo, tenho algo para ti, ti. Comprei um livro para eu, errado. O certo, comprei um livro para mim. Não vá sem eu, errado. O certo, não vá sem mim. Um trabalho para mim fazer, errado. O certo, um trabalho para eu fazer. Sem ti ou sem tu, nada sou. Sem tu, nada sou. Está errado. O certo, sem ti, ti, sem ti, nada sou. Nada tenho contra tu, nada tenho contra ti. O correto. Nada tenho contra ti. Entendeu? Então é simples assim. Eu e tu, funcionam sempre como sujeitos de uma oração. Não aceitam a função de complemento nem de preposição. Então, quando você vai empregar uma preposição, como complemento, preposição, você vai dizer entre. Então, preposição. Então, nunca coloque eu nem tu. Coloque os correspondentes. Entre mim e ti. Entendeu? Muito obrigado.